Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dona Cida e no vídeo de hoje eu quero propor a vocês fazermos juntos uma reflexão a respeito de um assunto que eu considero muito importante. Será que realmente existe uma profissão ideal para nós? Você já se perguntou a respeito desse assunto? Eu tenho me perguntado bastante a respeito desse assunto porque eu tenho observado que até mesmo pessoas que já têm uma profissão, que são muito bem-sucedidas naquilo que elas fazem, ainda assim, elas passam por momentos em que elas se questionam se elas realmente fizeram a escolha certa na vida, se elas estão realmente exercendo a profissão ideal para elas. E por que aparece esse questionamento na vida? Isso também nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão. Porque veja bem, talvez esse questionamento, essa incerteza a respeito da escolha que a pessoa fez, esteja acontecendo porque ela está muito cansada ou porque ela está passando por dificuldades muito grandes na profissão naquele momento. Mas também é possível que quando ela fez a escolha dessa profissão, ela o tenha feito apenas pensando no retorno financeiro. Ela não tenha levado em consideração o seu querer interno, o seu desejo mais profundo, o seu desejo de alma. E com isso ela escolheu uma profissão ou ela aceitou uma profissão que às vezes, depois de passado algum tempo, acabou se tornando muito pesada. E aí vem o questionamento. Mas a maioria de nós acaba escolhendo uma profissão ou aceitando trabalhar em alguma profissão apenas pela necessidade do momento, levado pelas circunstâncias da vida, porque nós precisamos pagar as contas, nós precisamos prover para a família, precisamos cuidar da saúde, ter algum lazer, fazer alguma viagem ou fazer alguma coisa interessante em nossa vida. E às vezes essa profissão nos promete dar esse resultado. Só que quando nós começamos e nós estamos ainda bastante empolgados numa determinada profissão, muitas vezes nós não nos damos conta de que aquela profissão não nos faz feliz. E muitas pessoas ficam décadas presas a uma profissão que não gostam, fazendo alguma coisa que não as deixa feliz por causa das necessidades, porque aquele trabalho provê para elas o sustento e fornece para ela a possibilidade dela andar com as coisas em dia. Mas no íntimo, às vezes a pessoa se sente muito frustrada com aquela profissão, porque ela sente que não está fazendo algo que realmente a faz feliz. É muito raro encontrar uma pessoa que desde a infância já sente uma vocação, um chamado para alguma atividade e que acaba fazendo dessa vocação, desse chamado, uma profissão e transforma numa carreira que leva para a vida toda. E é por causa dessas pessoas que desde a infância têm um chamado e que vivem de uma forma feliz, devido à profissão que elas sentiram na alma desde a infância, que se criou a ideia de que existe uma profissão que é ideal. Mas, na verdade, para uma pessoa conseguir realizar uma vocação que apareceu lá na infância, durante a vida toda dela, ela precisa muito do apoio da família, ela precisa ter condições financeiras. Às vezes, até mesmo é necessário ter condições físicas para continuar exercendo aquela profissão, aquela atividade que ela optou, que ela escolheu, que ela sentiu como um chamado interno desde a infância. Então, às vezes a gente não sabe que aquela pessoa que conseguiu realizar, ela passou por muitas dificuldades também, que ela teve que enfrentar muitas batalhas, porque existem pessoas que vencem apesar de não terem um apoio da família, apesar das dificuldades financeiras, apesar das dificuldades físicas, e elas perseveram naquela profissão. Mas
elas passam por muitas dificuldades também. E talvez, em alguns momentos, elas também tenham se questionado se fizeram a escolha certa para elas. Só que a gente não fica sabendo disso. Agora é interessante saber que a maioria das pessoas que estão frustradas na profissão que estão exercendo, ou aqueles jovens que ainda não conseguiram escolher a profissão que eles vão exercer, eles procuram os numerólogos ou alguém que faça uma análise vocacional, esperando que essa análise ou que o mapa vai apontar para uma única determinada profissão. Mas isso não acontece. E sabe por quê? Porque existem várias profissões que se encaixam para aquela pessoa a depender da personalidade dela. Então, a coisa mais importante que nós precisamos observar na hora de escolher uma profissão para nós é a nossa personalidade. É aquilo que nós mais gostamos de fazer. E isso nós podemos observar desde a infância, quando a gente estava lá na sala de aula e a professora ia dar uma aula de geografia. Será que a gente ficava empolgado em conhecer aquela região, em conhecer o relevo daquela região, em conhecer o bioma daquele lugar? Ou será que a gente se interessava mais quando era uma aula de história e contava algum episódio de algum país diferente e aí você sentia vontade de viajar para aquele país? Ou será que era matemática? Será que quando você estava fazendo cálculos, isso te dava uma sensação incrível e que você gostava demais daquilo? Então, cada pessoa sente desde a infância uma coisa que ela gosta mais. E isso é uma coisa que não dá para explicar, mas tem a ver muito com a personalidade de cada um. Porque tem aqueles que gostam mais de animais, de cuidar dos animais. Tem algumas pessoas que gostam mais de cuidar de outras pessoas, que desde a infância já tem vontade de brincar, né? De cuidar de alguém, que gosta de ajudar a mãe em casa. Então, essas pessoas, essas crianças, desde a infância, elas já estão mostrando algumas características da personalidade delas. Tem crianças que são mais introspectivas, que gostam mais de ficar sozinhas, que gostam de ler ou de fazer coisas, mas sempre mais isoladas. E tem crianças que gostam de estar na folia, que gostam de estar ali, de serem vistas, de serem observadas, de serem... Até tem crianças que gostam que os adultos chamem a atenção dela, que preferem isso do que ficar quietas, do que ficar sozinhas. Então, as crianças já vão mostrando a sua personalidade desde a infância. E nós, quando chegamos na vida adulta, nós precisamos também olhar para a personalidade que a gente tinha quando nós éramos crianças. O que a gente gostava de fazer? Como eu era com os meus amiguinhos? Eu gostava de cuidar deles, eu ficava atenta quando um coleguinha se machucava, como que eu fazia, como que eu agia, eu ficava assustada, eu ficava com medo ou eu tomava uma atitude. Como era a minha personalidade naquele tempo? Então a gente começa a se observar e começa a perceber características que são verdadeiras, que são legítimas. Porque na maioria das vezes a vida vai nos engolindo, as circunstâncias, os problemas da vida, as dificuldades, elas vão tirando de nós essa perspectiva que a criança tem. A criança que gosta de arte e que às vezes ela é oprimida depois, isso não dá dinheiro, isso não leva a nada, isso nunca vai fazer sucesso, isso a pessoa precisa trabalhar numa coisa que dê dinheiro. Então, todas essas falas que a criança vai ouvindo vão minando, vão derrubando, vão minando realmente aquele sonho, aquela parte da personalidade dela que a levaria para ter um sucesso verdadeiro mesmo, um sucesso real. Outra coisa legal que os pais deveriam fazer quando os filhos entram na adolescência ou mesmo na infância, quando eles são um pouquinho maiores, é levar eles para conhecer o dia a dia de determinadas profissões. Porque
o dia a dia, às vezes, nos surpreende. E uma coisa que eu acho bastante interessante é que a gente já ouviu dizer assim, que ninguém compra um carro pelo carro. A pessoa compra o carro pela sensação que o carro vai trazer, pelo status que o carro vai trazer, pela sensação de poder que ele vai ter quando ele estiver dirigindo aquele carro. A mesma coisa com as roupas. Ninguém compra roupa porque precisa de roupa para vestir, mas ela compra pela sensação que aquela roupa vai trazer para ela. Ela vai se sentir bem, vai se sentir bonita, vai se sentir elegante. Então, a sensação que uma coisa traz para nós, seja um objeto, seja um acontecimento, é mais importante para nós do que o objeto em si, a profissão em si, né? No caso da profissão, a sensação que nós levamos em consideração na hora de fazer a escolha é o que as pessoas passam para a gente. Antigamente, nós tínhamos como referência na hora de escolher uma profissão alguém que a gente conhecia, uma professora, um médico, um dentista, uma dona de loja, um alfaiate, uma costureira, enfim, pessoas que a gente conhecia, que estavam próximos e a gente admirava e falava, puxa, que legal fazer isso. E aí a gente acabava escolhendo a profissão olhando para aquela pessoa. Mas dificilmente a gente ia sentar com aquela pessoa e perguntar para ela como você se sente nessa profissão. Como é seu dia a dia? Para a gente conhecer as dificuldades, conhecer o que existe por trás dos bastidores, o que existe atrás do palco, né? Do palco da vida. Então, às vezes a gente só conhece o glamour de uma determinada profissão, mas não conhece as dificuldades. Isso acontece com artistas, isso acontece com modelos, que as pessoas mostram aquela foto maravilhosa na revista, então a pessoa sonha em ser modelo, mas não sabe que no dia a dia tem toda aquela competição, tem todo o cansaço, tem toda a preparação. A mesma coisa na questão da arte, né? Em todas as profissões, o dia a dia de cada profissão é muito difícil. Às vezes, não tanto, mas é difícil porque tem algumas dificuldades. Até você aprender a lidar com tudo aquilo é realmente difícil. Depois que passa um tempo, às vezes fica mais fácil, né? E o mais importante para a pessoa que está exercendo aquela profissão é o resultado. Ela foca no resultado, ela foca no dia de amanhã, ela foca no futuro. Por isso que ela enfrenta o dia a dia e não se importa com as intempéries do dia a dia. E se a pessoa não tem esse conhecimento, ela pode ser levada por essa sensação que as pessoas passam. Porque a gente vê hoje na internet as pessoas falando do quanto é maravilhoso aquela profissão, que desde que ela começou a fazer aquela profissão, ela passou a ganhar tanto, ela passou a ser mais feliz e tal. E aí as pessoas ficam achando, eu também vou querer ter essa sensação. Então eu vou escolher essa profissão para mim também. Só que o dia a dia daquela profissão não é todo aquele glamour, não é toda aquela facilidade, não é toda aquela beleza. Então, às vezes a pessoa se frustra, né? Muitos alunos trancam a faculdade ou fazem uma faculdade numa determinada área e acabam trabalhando em outra, e não por falta de opção, mas porque realmente não se sentiram bem, fizeram, terminaram, cumpriram a tarefa, receberam o diploma, agora são universitários, mas não gostam daquela área, daquela profissão que escolheram e vão trabalhar e se sentem muito mais felizes fazendo outra coisa. Por quê? Porque aquela outra coisa que a pessoa acaba escolhendo é o que realmente está em acordo, está em sintonia, está vibrando na mesma energia da personalidade daquela pessoa. Existem profissões que exigem que você seja mais comunicativo, que você se interaja mais com as pessoas.
Tem profissões em que você vai ficar mais isolado. Então, a depender da personalidade de cada pessoa, ela vai exercer melhor a profissão ou não. Por exemplo, um professor, ou uma pessoa que escolhe ser professor, mas que é muito introspectiva, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, então eu daria um bom professor. Mas se for uma pessoa muito introspectiva, muito calada, que gosta mais de ficar sozinha, talvez vai ter muita dificuldade em transmitir para os alunos, porque não vai conseguir chamar a atenção dos alunos, não vai conseguir prender a atenção dos alunos na aula por não ser um professor criativo, né? Então, aquele professor que é mais criativo, que é mais dinâmico, que cria muitas formas de expressar, de ensinar, esse professor vai ser mais bem sucedido do que aquele que às vezes sabe muito mais, tem uma bagagem muito maior de conhecimento, mas não consegue transmitir. Por quê? Porque é uma pessoa mais introspectiva. Vai ficar mais calado durante a aula e não vai prender a atenção dos alunos como deveria. Então, aquela aula vai ficar mais maçante. Então, é isso. Nós precisamos perceber, o mais importante que nós precisamos perceber é como é a nossa personalidade. Como o que nós gostamos de fazer. Eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, ou eu prefiro ter os meus momentos de silêncio, eu gosto de receber pessoas, mas também não gosto que as pessoas fiquem muito tempo perto de mim. Como que eu sou? Então, tudo isso a gente precisa avaliar antes de escolher a profissão. E, com certeza, a profissão que a gente vai se sentir mais feliz é aquela onde a gente vai estar totalmente em harmonia com aquilo que nós gostamos, com a nossa personalidade, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de pensar, né? Com a nossa ética, com as nossas habilidades. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser levadas em consideração na hora de escolher uma profissão. Agora, se a pessoa está numa profissão que ela não gosta e ela não tem como mudar naquele momento, o que ela pode fazer? Ela pode, nas horas vagas, fazer alguma coisa que ela gosta, até ela ter condições de sair daquela que ela não gosta. Agora, às vezes, a gente tem que fazer um corte drástico mesmo. Às vezes a gente tem que dizer, basta, eu não quero mais isso para mim, e se jogar de cabeça naquilo que a gente sente que vai ser o melhor para nós. Mas antes de fazer isso, é importante que a gente experimente um pouquinho daquilo que a gente pretende fazer, para que a gente não se arrependa depois. Lá eu estava ganhando bem e agora eu estou numa profissão nova, ainda não consigo ganhar o que eu ganhava antes. E aí a pessoa comece a sentir o desejo de voltar atrás, às vezes não tem mais como voltar atrás. Isso é muito complicado. Por isso que é importante a gente se conhecer bastante. É importante que nós, pais, né, nós já sempre incentivemos os nossos filhos a se conhecer. Eu me lembro que quando meu filho chegou para mim, ele tinha 11 anos e abriu uma rádio perto da minha casa, e ele falou, eu quero muito ser radialista. Você deixa eu ser radialista? E eu disse a ele, olha, o que eu quero é que você seja feliz, mesmo que você escolha trabalhar atrás do caminhão de lixo, desde que você vá assobiando, sorrindo, cumprimentando as pessoas, sendo feliz do jeito que você é, está tudo bem para mim. Porque o mais importante para mim é que você seja feliz, porque é horrível você ser atendido por uma pessoa que não gosta daquilo que ela faz, ela te atende mal. Você chega numa loja e a atendente não tem paciência para te mostrar os produtos, não sabe explicar os produtos para você, porque ela simplesmente não gosta, ela está lá porque ela é obrigada, ela está lá pelo salário e não pelo prazer de atender as pessoas. É muito ruim, né, a gente entrar num restaurante e o garçom atender a gente com má vontade. Em todos os lugares é assim, não é? Um médico, né, que
nos atende e nem olha pra gente. Isso é horrível. Mas, infelizmente, existem pessoas em profissões inadequadas em todos os lugares. E nós podemos fazer diferente na nossa vida, né? Quando a gente reflete, por isso que é importante o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se percebe, a gente consegue perceber, sentir mesmo como a gente reage em determinadas situações, a gente vai saber escolher melhor a nossa profissão. Então, a nossa profissão, ela é uma coisa sagrada para a nossa vida, porque nós passamos muito tempo nos dedicando a ela. E é importante que a gente faça aquilo que a gente gosta, porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com amor, né? É muito importante que a gente conheça bem a nossa profissão, que a gente procure se aprimorar na nossa profissão, que a gente não fique uma forma mediana de exercer a nossa profissão, mas que a gente se aprofunde, que a gente procure fazer a nossa profissão ser uma fonte de conforto para as outras pessoas, né? Porque é uma coisa que eu já disse algumas vezes, eu acredito até que falei no vídeo passado, que a melhor coisa que existe, a melhor recompensa que existe é quando alguém fala bem do nosso trabalho e indica o nosso trabalho para uma outra pessoa. Isso é sensacional. É quando você sai de uma empresa, a empresa não pode mais ficar com você por algum motivo, mas ela fala, olha, mas eu vou te dar uma carta de recomendação para você encontrar um novo emprego, porque você é um excelente funcionário, né? Isso é maravilhoso. Tem recompensa maior do que essa? Do que ganhar um elogio bem merecido por um trabalho bem feito? Não, não existe. Não existe recompensa maior. Outra coisa também que eu acho interessante, né? É que às vezes os pais querem que os filhos exerçam uma profissão que eles escolheram, né? Eu passei esses tempos atrás, recentemente, por uma experiência, né, de um jovem que ele quer exercer uma profissão, mas o pai está pagando uma faculdade para ele numa área totalmente diferente. E ele estava assim, em desespero, né? Porque ele não se sente bem com aquela profissão. Mas, por outro lado, ele sentia medo de magoar o pai. E o que eu disse a ele, bom, se você tem o medo de magoar seu pai, então você continue fazendo a faculdade que você está fazendo, mas nas horas vagas, faça isso que você gosta de fazer, isso que você quer fazer na sua vida. E procure, desde já, encontrar um trabalho para você poder ter liberdade financeira, né? Para você ter autonomia financeira, para você mesmo pagar a sua faculdade. Porque aí você vai poder dizer para o seu pai, olha, eu agora, a partir de hoje, eu vou pagar a minha faculdade, só que eu escolhi fazer uma outra faculdade, né? Então, você só tem liberdade de escolha, muitas vezes, se você também já conseguiu ter a sua independência financeira. Então, é muito importante que a gente ensine aos nossos filhos que eles precisam trabalhar em algo, escolhe alguma profissão que esteja mais ou menos próxima daquilo que eles querem fazer na vida e que eles mesmos banquem, né? Porque nem todo pai apoia. Se o pai apoia, se o pai auxilia para que a pessoa estude exatamente naquela área que ele quer exercer, tudo bem, mas se o pai não apoia, então é importante que você procure a sua independência financeira para você poder escolher aquilo que você realmente quer para a sua vida. Isso é fundamental, isso é muito importante. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É isso que a gente tem que pensar, que é possível, e a gente tem que acreditar que nós vamos conseguir, né? Não existe o impossível para quem deseja, para quem batalha por aquilo que quer, né? De forma correta, de forma íntegra, nós vamos conquistando as coisas. E com o tempo, conquista também a gratidão e também o reconhecimento das pessoas, né? O reconhecimento não vem assim tão fácil, né?
O reconhecimento às vezes demora, mas o mais importante de tudo é a gente se reconhecer, é a gente reconhecer o nosso valor, reconhecer o nosso esforço, é a gente se elogiar, é a gente prestar atenção naquilo que a gente faz bem, né? E gostar do esforço que a gente faz, ter orgulho do esforço que a gente faz para conquistar aquilo que a gente quer conquistar. Cada passo é importante, cada passo que a gente dá em direção daquilo que a gente quer para a nossa vida precisa receber um elogio não das outras pessoas, o reconhecimento não das outras pessoas, mas de nós mesmos. E uma hora eu quero falar um pouquinho mais a respeito dessa questão do reconhecimento com vocês. Está bem? Por hoje, muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil, mas eu gostaria muito de saber o que você achou desse vídeo, o que você achou desse assunto. Nós podemos voltar a conversar, quem sabe, com a opinião de vocês, eu possa ter ideia de fazer um outro vídeo abordando novamente esse assunto, sobre outros aspectos, né, que às vezes me passaram despercebidos agora. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.